Meu nome é Miguel Varela, sou o diretor do Instituto Superior de Gestão, a primeira Business School em Portugal. Ao longo de cerca de meio século já diplomámos mais de 20 mil alunos entre mestrados, licenciaturas, formação de executivos e pós-graduações. O mercado é o nosso melhor cartão de visita porque nos reconhece com 98% de taxa de empregabilidade. Na nossa missão, além de formarmos bons gestores, bons economistas, queremos também formar bons cidadãos comprometidos e conscientes do mundo que os rodeia, porque o futuro começa aqui. Sou o Vasco Figueiredo, vim do Liceu de São João de Estoril e estou no primeiro ano da licenciatura de Economia. Leonora Souro, vim dos Salesianos de Lisboa e estou no segundo ano da licenciatura em Economia. Escolhi o ISG por recomendação de familiares e amigos ligados à área de Economia que me asseguraram que o ISG era a melhor escolha. Sou Miguel Cardoso, estudei na Escola Alemã de Lisboa e escolhi o ISG pelo seu elevado prestígio. Neste momento estou a meio do meu percurso académico, sinto que as expectativas têm sido superadas e também que estou cada vez mais preparada para entrar num mercado de trabalho exigente. Sei que o ISG tem uma forte relação com as maiores empresas de referência em Portugal, sobretudo na área da banca e da consultoria. O meu nome é Elsa Costa e sou diretora na área de Corporate and Investment Banking do BPI. Licenciei-me aqui no ISG em Gestão de Empresas há 26 anos atrás. Na altura escolhi o ISG por ser uma business school muito focada nos diversos segmentos da gestão. O meu conselho para os novos alunos é que tenham presente que uma carreira não começa quando terminam a sua licenciatura, uma carreira começa no dia em que entram aqui. O futuro começa aqui. Dilma Semedo, o ISG é a minha segunda casa, aqui vivemos um ambiente multicultural. Te Amar e o ISG foi a minha primeira escolha. O teu futuro é aqui, o meu já começou. Bom dia Angola, muito bom dia Portugal, bem-vindos ao webinar Os Desafios da Implementação das Autarquias em Angola, uma iniciativa do Instituto Superior de Gestão e da HR Serviços Angola. Vamos ter connosco esta manhã para abrir o Instituto Superior de Gestão e, via remota, a doutora Lisandra de Almeida, coordenadora da área de intercâmbio académico da HR Serviços Angola. Contamos também, durante o nosso webinar, com o professor Dr. Scott Cambolo, membro fundador do movimento Jovem pelas Autarquias e professor de Língua Portuguesa, Literatura e Escrita Dramática Contemporânea da Universidade de Artes de Luanda. Temos como moderador o Dr. Martileno Santos, administrador delegado do Grupo Ensinos, para a Guiné-Bissau e Cabo.
Contaremos com a presença da doutora Clara Viegas, diretora da Formação Avançada do ISG, que fará o enquadramento da nossa oferta formativa, nomeadamente nesta área. Também com o professor Dr. Paulo Caldas e com o professor Dr. João Heitor, coordenadores da pós-graduação em Gestão dos Municípios, Governação e Sustentabilidade do ISG, e, novamente, a doutora Clara Viegas a falar sobre a pós-graduação em Gestão Jurídica e Autárquica do ISG. Encerrará a nossa sessão, no final da manhã, a senhora professora Teresa Damasio, administradora do Grupo Ensinos. Desejo a todos um excelente webinar. Senhor professor, passava-lhe a palavra. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em primeiro lugar, uma saudação especial para quem nos chega aqui presencialmente e para quem nos chega via remota. Portanto, os meus bons dias também para Angola, para Portugal. Quero, em primeiro lugar, saudar os meus colegas aqui de painel e todos os oradores que vão fazer parte deste webinar, que me parece muito interessante. E cabe-me institucionalmente também fazer um breve enquadramento aqui do papel do ISG e o porquê desta relação com a administração pública, seja ela a administração central, seja ela, neste caso específico, a administração local. O ISG, portanto, o vídeo dispensa apresentações e às vezes as próprias imagens falam mais do que propriamente aquilo que eu possa transmitir em termos de história do ISG, portanto, uma casa com meio século de existência, uma casa também que já diplomou, como ouviram no vídeo, mais de 20 mil pessoas, e começou aqui a sua tradição na área da gestão, e a área da gestão claramente nasceu como uma função privada, dentro da gestão privada, portanto, das empresas que buscam, portanto, como objetivo último, o lucro, não é? Portanto, dentro dos vários mercados. Depois foi evoluindo e, de facto, a gestão ocupa, como sabem, hoje em dia todo o espaço social. Portanto, existe gestão também de, como sabem, recursos esportivos, do setor público, portanto, invadiu tudo aquilo que é, como disse, o espaço social. E o ISG, atento a estas evoluções todas do mercado, não deixou de criar oferta formativa dentro desta área e com uma particularidade muito especial. Nós temos aqui formação dirigida para a Administração Central também, portanto, somos a única escola privada em Portugal que forma portanto, diretores de primeira linha para a Administração Central com os cursos do CAGEP e do CAGEP. E também entramos, obviamente, como não podia deixar de ser, além da administração central, também dentro da formação da administração local, portanto, da administração pública local. E para isso temos pessoas com muito valor e com experiência de terreno, isso para nós é muito importante e é fundamental também, porque como Business School, penso, como diretor, que não é suficiente os livros transmitirem o conhecimento. Senão não era preciso escolas, as pessoas liam os livros em casa e não precisavam vir aqui para a escola. Portanto, nós temos pessoas com experiência de terreno que vêm transmitir também aquilo que é a sua prática para as salas de aula, o que enriquece claramente a formação dos nossos alunos. Portanto, temos aqui pessoas que já foram presidentes de Câmara, temos pessoas que fizeram parte de executivos também de várias autarquias, não só de Câmara, de juntas de freguesia, portanto, tudo aquilo que são autarquias locais, e esse know-how prático é muito importante para que seja transmitido. Administradora que é autarca, não é? E temos uma administradora também que é autarca, peço desculpa, que a professora Teresa atualmente também é autarca, como presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Benfica. Temos o professor Paulo Caldas, que vai estar connosco hoje, também foi presidente durante muitos anos da Câmara Municipal de Cartaz. Temos o professor João Heitor, que também esteve muitos anos ligado à autarquia de Orem, e não só, e também foi assessor do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República. Portanto, temos aqui também um grande passado, um grande know-how dentro da administração pública, como eu disse, seja ela local, seja ela central, porque deve haver realmente uma ligação entre ambas, portanto, ao serviço das populações. E, obviamente, estamos a falar de gestão, portanto, isto tem partes técnicas que é preciso saber, também não. Dentro da área da gestão financeira, dentro da área de gestão de recursos humanos, dentro da área da estratégia, dentro da área também da comunicação e do marketing. Portanto, como eu disse, a gestão invadiu tudo aquilo que é o espaço social e, como é óbvio, também o setor público, sem fins lucrativos. E o ISG, na linha da frente, assumiu também o protagonismo de dar esta formação, quer em termos de, como eu disse, de administração local, quer em termos de administração central. Portanto, eu penso que este webinar vai ser muito rico com as pessoas que vão ser oradores e vão partilhar um pouco da sua experiência, e desejo as boas-vindas a todos e agradeço uma vez mais a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, pelas suas palavras. Passávamos então a palavra à doutora Lisandra de Almeida. Muito obrigada, bom dia a todos, quer em Angola, quer em Portugal.
Agradeço desde já a presença de todos, a colaboração aqui feita pelo ISG, quer também pela HR. Neste webinar que foi aqui colocado nesta parceria, o intuito é mesmo de intercâmbio, é de interação, é de dialogarmos, porque a nossa comunidade, quer angolana, quer portuguesa, é uma comunidade que tem laços históricos e ricos já de longo tempo. De realçar que a HR, no caso, é uma empresa angolana existente já no mercado desde 2013, e a sua área principal é da assessoria e tramitação documental, mas que desde 2017 alargou o seu core business para o âmbito de incorporação na área de formação, tecnologia e turismo, e por estar na área de formação, exatamente por isso é que aqui estamos e por isso é que se procurou ter essa parceria com a ISG, que é uma grande escola, que é para podermos aumentar e incorporar aquilo que é o seu leque de formação. Portanto, neste debate que aqui vamos ter, que é para a implementação das autarquias em Angola, certeza que há de sair mais enriquecido pela troca que aqui haveremos de ter neste diálogo. Sabemos que a implementação das autarquias em Angola nos últimos tempos tem vindo a se falar bastante, é um tema de atualidade e, portanto, interessa a todo mundo, os que aqui estão presentes e os que irão sair daqui com mais conhecimentos para poder fazer chegar a informação também aos demais. Nós vamos aqui, com isso, ter a experiência que poderemos tirar também da funcionalidade e da prática da comunidade portuguesa, que já tem as autarquias há algum tempo, obviamente adaptando à realidade angolana, ou da comunidade angolana, no caso. Então, esta parceria com a ISG é o primeiro webinar de muitos, é a primeira iniciativa de muitas, será o primeiro passo de muitos que iremos dar daqui para frente, com certeza, e, portanto, não podemos aqui dizer que vamos ficar só por esse diálogo, ou que será só apenas entre a comunidade angolana e portuguesa, porque sabemos que também é de interesse do ISG que haja sempre a abertura para outras fronteiras, quer da CPLP, quer ir mais além, e isso é de ambas as partes, quer do grupo Ensinos ou do ISG, que é da empresa HRCID. E, portanto, estamos aqui para trabalhar neste webinar, neste tema, mas que é apenas um pontapé de saída para aquilo que há de vir à frente, e as pessoas que aqui estão, de certeza, vão de acompanhar a evolução desta parceria. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lisandra, pelas suas palavras de esperança e otimismo. Vamos então entrar no tema central deste webinar, os desafios da implementação das autarquias locais, e este tema vai ser moderado pelo Dr. Martilene dos Santos. Passava-lhe já a palavra, por favor. Muito obrigado, doutora Alexandra. Eu, antes de começarmos, eu queria só aproveitar o facto de saudar aqui os nossos oradores, a começar pela nossa administradora, a professora doutora Teresa de Rosário Tomás, que é a professora de Ensinos, que de facto tem trabalhado, tem contribuído definitivamente na capacitação e no empoderamento public servants, dos servidores públicos, que trabalham, de facto, trabalham nesse capítulo de melhorar o serviço público, quer a nível central, quer a nível local. É óbvio que quando estamos a falar da implementação das autarquias, isso carece também necessariamente da mão de obra qualificada, da capacitação de recursos humanos. É verdade que nós, quando falamos da implementação das autarquias, vamos ter aqui os nossos oradores para melhor desenvolver essa matéria, mas assim, em jeito de introdução até do tema, né, nós temos que fazer aqui uma passagem por aquilo que o nosso professor, Dr. Miguel Varela, disse, que é a capacidade que o ISG tem e tem desenvolvido, essencialmente na melhoria de impacto da qualificação e da melhor prestação de serviço público.
e de uma particular importância para o ISG, porque é a única entidade em Portugal acreditada para a qualificação dos técnicos superiores da administração pública. Estou a falar de entidade privada, porque é verdade que em Portugal temos outras entidades, caso do Instituto da Administração, Instituto Nacional da Administração, mas a entidade privada, uma escola privada, com essa componente da acreditação dos dirigentes da administração pública. A administração pública, quer a nível central, quer a nível descentralizado, a nível das autarquias locais. Estou a ver aqui a doutora Ângela com muita alegria, com muita energia, de criarmos, de facto, esse think tank, né, entre diferentes players, para podermos, de facto, ter a estrutura necessária, sobretudo aquela parte essencial do componente da implementação das autarquias, que é a parte, de facto, de recursos humanos, da qualificação de recursos para poderem, de facto, trabalhar nesse sentido. Bom, vamos ter aqui, para falar dessa iniciativa, o nosso professor doutor Salto Manuel Piago, para falar dessa iniciativa conosco, a quem convido desde já para introduzirmos essa abordagem. Meu caro professor. Senhor professor, está a ouvir-nos? Professor Cambolo. Professor Cambolo? Está sem som. Está sim? Sem som. Agora sim, muito bom dia. Estou a ouvi-los. Bom dia. Bom dia, estão a ouvir-me bem? Muito bem. Eu estou bem. Estão a ouvir-me bem? Muito bem, senhor professor. Eu estou a ouvir bem, sim. Estou a ouvir, professor. Sim, então posso começar com a minha comunicação. Faz favor. Okay. Primeiro, eu começo por saudar a iniciativa, sobretudo da organização HR e do Instituto, pois é um debate que deve ser constante, uma vez que as autarquias são um dos instrumentos fundamentais para o desenvolvimento das comunidades. Eu, professor Cambolo, trabalho muito com as autarquias cá em Angola, sou cofundador de um movimento que se chama Movimento Jovem pelas Autarquias, que tem realizado um conjunto de ações, ações sociais, etc., para que o executivo angolano possa, quanto antes, implementar as autarquias. Mas a minha comunicação de hoje vai falar sobre as autarquias como fator de desenvolvimento das comunidades. Embora eu não tivesse ouvido devidamente a parte introdutória, mas ainda assim eu penso que devo trazer algumas definições à volta do conceito para depois falarmos de outros elementos que têm a ver com as autarquias. Além daquela toda definição da Grécia, né, a origem da palavra, da Grécia, grega, comandar a si mesmo e etc., a nossa Constituição, no artigo 207, vai dizer que as autarquias são locais, são pessoas coletivas territoriais correspondentes a um conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a prossecução de interesses específicos resultantes da vizinhança, mediante órgãos próprios, representativos e das respectivas populações. Onde é que se devem realizar as autarquias? As autarquias devem ser realizadas nos municípios. O governo, ou seja, nesse preciso momento, nós estamos a viver objetivamente uma inconstitucionalidade. Porque o poder local é exercida
pelas autarquias locais, no âmbito da descentralização do poder. E a não realização das autarquias vai trazer um elemento, uma discussão muito importante que em Angola, porque nós temos o governador provincial, depois temos os municípios, e os municípios devem ser autarquizados. Embora falte uma lei para a sua implementação, mas também se nota entre nós que há pouco interesse, sobretudo de quem detém o poder político, de realizar autarquias. Do ponto de vista da dicotomia ideal e o real, o poder político diz que foram eles que trouxeram à baila o debate sobre autarquias, mas também devem ser eles a apressar na aprovação dessa última lei do pacote. Há uma vontade, idealisticamente falando, mas não há uma vontade do ponto de vista prática. Na sequência da minha comunicação, porque ela será muito breve, como é que os cidadãos deverão participar das autarquias? No artigo 220 da Constituição diz: os cidadãos podem também se organizar e concorrer, ou seja, as autarquias em Angola é um espaço também da cidadania, porque a política partidária, a política está excessivamente partidarizada. Só faz política, só chega ao Parlamento quem se atrela a um partido político ou é membro de um partido, ou seja, só os partidos políticos é que chegam ao Parlamento, é que chegam ao poder. Com as autarquias, os cidadãos também vão poder participar, vão poder concorrer e vai se inaugurar de facto aquilo que se chama a reforma da administração pública, porque de 75 até o ano de 2022, nós temos um único governo liderado por MPLA. Fala-se tanto da desconcentração, mas a desconcentração também não é a nível dos municípios. Muitas vezes os administradores também reclamam, porque ou a verba não chegou, ou falta aquilo, assado cozido. Há muita coisa que atrapalha todo esse processo. Com as autarquias, os cidadãos, os municípios, vão poder decidir na sua municipalidade. Como? Por exemplo, no município do Kazenga, construiu-se um quiosque que custou aos cofres do Estado 23 milhões de kwanzas. Será que o município do Kazenga precisava mesmo daquele quiosque? Se fosse uma autarquia antes do executivo ou antes do governo local construir, devia perguntar à Assembleia Autárquica, à Assembleia Municipal, ou mesmo aos munícipes: temos aqui esse valor, vamos construir uma creche, vamos construir um espaço de lazer, ou vamos construir um quiosque. Dito que os cidadãos deviam escolher o melhor para a sua comunidade. Nas autarquias, as necessidades, os desejos não vão sobrepor as prioridades dos munícipes. O desejo do ou de quem, ou seja, do autarca amanhã, não vai sobrepor a prioridade do município, porque é o município que vai decidir para que se desenvolva. Depois tentamos perceber também quais são as vantagens e desvantagens das autarquias. No nosso entender, como é um instrumento novo para a administração pública, angolana sobretudo, porque até o momento nós ainda não a realizamos, pensamos nós que há mais vantagens do que desvantagens. Aqui, indo à busca de alguns dados no contexto angolano e propriamente dos municípios do Kazenga, município do Lubito, e Viana, que são os 3 municípios mais industrializados em Angola. Viana agora, na era colonial, até 75, Kazenga e Lubito eram os 2 municípios mais industrializados de Angola. Por hoje, esses municípios, do Kazenga, o industrial quase que desapareceu. Lubito ainda há uma resistência, ainda há alguma indústria,
E Viana está a nascer. Viana hoje, se não uma pessoa, temos que ir buscar outros dados depois, é um dos municípios mais industrializados, de Angola. Por exemplo, nós temos aqui plano estratégico definido quanto às necessidades locais, com base em uma análise SWOT, permitir a promoção do desenvolvimento local, a aposta-chave da região, podendo investir na produção rural, turismo, serviço, educação e indústria. Por exemplo, a nossa Constituição, quanto às atribuições do futuro autarca, e da saúde, vai poder gerir os postos médicos e também vai poder gerir as escolas, mas só até o ensino primário. O ensino secundário será do governo central ou do governo provincial. Aqui também começa um pouco de ambiguidades. A cultura também é um elemento que estará com a autarquia. E cultura não se esgota na dança, não se esgota na dança, nem tampouco na roupa. A cultura coincide com... Não se pode falar de cultura sem educação, não se pode falar de cultura sem saúde, ou seja, a cultura coincide com o modo de vida do município. Alguma coisa aí? Alô? Alô? Posso continuar? Com certeza. Não entende? Estamos a ouvir muito bem. Alô? Sim. Tá bom. Então, eu quase que não tenho o vosso retorno. Aqui a internet está muito mal. Você tem o vosso retorno. Por exemplo, nós também, uma das vantagens, as autarquias são instrumentos para o combate à pobreza, para o combate à corrupção, para o combate às assimetrias sociais, para o combate ao nepotismo, para o combate ao facilitismo. Nós podemos, através da autarquia, promover um conjunto de atividades, porque não se combate a pobreza, não se combate a corrupção construindo mais postos policiais, não se combate a pobreza construindo simplesmente empregos. É preciso que se crie projetos sociais de inclusão, e os empregos em Angola, em particular, aqui nós temos o hábito de que emprego é só para saúde, educação, polícia, e nas periferias de Angola, sobretudo no município do Kazenga, a maior parte dos jovens que chega à função pública, e a função pública também, infelizmente, é a maior entidade empregadora. O que é que acontece? Os jovens vão para a polícia, vão para o exército, porque aqui também o ensino não é muito, ou seja, o acesso ao ensino muito debilitado. Com as autarquias, muita coisa pode vir a melhorar. Nós podemos apostar no desporto, na cultura, porque são elementos fundamentais para o combate às assimetrias, para o combate à pobreza e para a inclusão social. Por exemplo, Kazenga não tem um único município, uma única escola inclusiva, ou uma escola para pessoas com deficiências, sobretudo as pessoas com deficiência audiovisual ou que sofrem de uma outra doença qualquer, de fórum neuropsicológico, sobretudo os autistas, etc. Não há isso. E isso também é muito preocupante. Com as autarquias e atendendo às necessidades dos municípios, se podia muito bem trazer à tona todos esses instrumentos. E para terminar a minha comunicação, porque também só ontem que o colega Helder Rocha disse que teria de falar, então preparei esse pequeno texto e eu vou terminar lendo aqui alguma coisa que eu escrevi. Estou aqui à procura, desculpe mesmo, para terminar a minha comunicação. Ok. Eu começo a ler. Desculpe, a implementação das autarquias é indubitavelmente a maior revolução administrativa de que Angola precisa, pois, para além da extensão geográfica do país, também é impossível uma única pessoa mortal passar pelos cerca de 30 milhões de habitantes, por mais extraordinária que seja a sua mente. E mesmo que o executivo transforme cada rua do país em uma administração municipal, para nada valerá,
enquanto o modelo de governação continuar concentrado, unipessoal, partidocrata, a democracia participativa, estabelecida no artigo 3º da Constituição da República de Angola, não deve ser limitada no pagamento de taxas, dos impostos e no exercício do voto nas eleições gerais de 5 em 5 anos. O povo deve participar ativa e efetivamente sempre em tudo. Sempre em tudo. 46 anos, envolvidos 46 anos de independência, o povo não era um mero objeto, um depositário de políticas públicas. O povo ser um sujeito das políticas públicas e governa a comunidade. Como devem calcular, as autarquias é a participação de todos, é o crescimento, é o desenvolvimento. E há um método, aqui se diz isso, sobretudo o Partido da Oposição, e mesmo a sociedade civil também diz, por conta dos últimos resultados eleitorais, há um certo receio de se avançar com as autarquias, e por isso agora se fala da nova divisão político-administrativa, que também é necessário, mas não é prioridade por agora mesmo. O país deve ser autarquizado. Espero que tenha dito saúde. Eu prefiro por aqui e pelos transtornos, minhas sinceras desculpas. Sim, terminei. Terminou, Sr. Professor. Muito obrigada pela sua brilhante intervenção. Terminei. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor. Obrigada pela sua intervenção. Devolvíamos a palavra ao nosso moderador, que irá, enfim, debater com muita força o tema que o Sr. Professor acabou de chamar como revolução administrativa para os 137 milhões de habitantes. Passava então a palavra ao Dr. Martilene Santos. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Excelente apresentação do nosso professor. Estamos aqui, de facto, com elementos para, de facto, podermos debruçar e problematizar, se quisermos, essa situação da implementação das autarquias em Angola. Eu penso que, não obstante, o meu papel aqui de moderador, o professor Combolo foi uma excelente apresentação, tentou demonstrar a importância da autarquia para os municípios. Mostrou-nos aqui a importância da autarquia para a participação dos cidadãos. Mostrou-nos aqui a importância da autarquia de uma participação ativa dos cidadãos, além daquilo que temos sido habituados a nível do poder central, né? O poder local permite essa melhor participação, mas também mostrou-nos uma parte muito mais interessante, que é um ensaio, de facto, de exercício, de escrutínio, a partir do poder local, que, de facto, depois de ser treinado, preparado, exercitar, conseguiremos estar melhor colocados para escrutinar, se quisermos assim, o poder central. Mas também é verdade que, com esta abertura, estamos a criar maior possibilidade e dar uma esperança das pessoas participarem, sentirem maior participação, maior presença no exercício das políticas e das escolhas que estão a ser elaboradas para serem tomadas. Estas situações que o professor nos trouxe aqui, de facto, permitem-nos começar a avaliar. Vamos abrir aqui esse debate para as pessoas contribuírem, para as pessoas melhorarem, para as pessoas questionarem, né, sobre a situação da implementação da autarquia. Também falou aqui muito, é verdade, que, pronto, a semelhança daquilo que o nosso professor Miguel Varela já tinha falado no início, a questão das finanças, porque quando falamos de autarquias de órgãos próprios. Certamente que saberão melhor do que eu. Mas também tem parte de finança local. Parte de finança local bastante importante. Aí, eu falei há bocado também, aquela questão de think tank, que se tem que criar um framework para podermos melhorar, né? Equipar melhor as pessoas, preparar melhor as pessoas para servirem, sujeitar as pessoas a este escrutínio que o professor Combolo nos falou aqui, porque temos que escrutinar. Os servidores públicos têm que ser escrutinados. Os servidores públicos têm que fazer aquele princípio fundamental que é a accountability.
tem que estar preparado para isso. Quem não está preparado para isso, de facto, aí congratulo, de facto, com a apresentação do professor, excelente, excelente. Nós temos que problematizar isso, temos que olhar isso, temos que descomplexar. É muito importante as pessoas não pensarem que, por uma questão de estarem a questionar, estão a ser agredidas. Questionar é um direito do exercício. O poder local permite-nos essa maior participação, essa maior proximidade, né, com os investidores. Estamos aqui, vou abrir o debate. Minhas senhoras e meus senhores estão todos aqui para participarem. Vamos participar. É o próximo. Exato. Doutor Machado, pode ter. Muito bem. Doutor António Machado. Ambrósio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Estamos a ouvi-lo. O som. Tem que ligar o som, por favor. Doutora Ambrósio, pedíamos para ligar o som, por favor. Não estamos a ouvi-lo. Está sem som, continua sem som. Ligar o microfone. Muito bem. Não, ligar, se faz favor. Está novamente desligado. Pedimos-lhe para ligar o microfone, por favor. Bem, se calhar enquanto o Dr. Ambrósio resolve esta questão técnica, passaríamos, portanto, a palavra a outro participante. O Paulo Alves. Muito bem. Dr. Paulo Alves. Já está. Estão a ouvir? Dr. Paulo Alves, sim, estamos a ouvir muito bem. Bom dia. Bom dia. Portanto, meu nome é Paulo Alves, sou cidadão do Rangel, vizinho do professor Cambolo do Kazenga. Falo diretamente de Luanda. E eu, quando acedi a este convite para participar neste webinar, o tema de facto foi aliciante. Portanto, os desafios da implementação das autarquias em Angola, e depois iríamos fazer as discussões com base na gestão dos municípios, a sua governação e a sustentabilidade e a gestão jurídica das autarquias. O professor Cambolo, de certo modo, fez assim uma passagem diagonal, eventualmente, para essas situações, mas nós devemos estar aqui na qualidade de técnicos não politicamente alienados, nem políticos tecnicamente alienados. Devemos estar aqui como técnicos alienados a nível da cidadania. E aqui é pensar neste voto da proximidade, pensar os problemas da autarquia, do povo, do cidadão, no seu dia a dia. O executivo, tal como o professor falou, mostra alguma vontade, mas pouca vontade prática. E, portanto, quem governa tem os critérios de sustentabilidade, tem o controle das finanças públicas, conhece quais são as dificuldades para a sua implementação, e eu aqui, não sendo político, não vou entrar por este caminho. Concordo o enquadramento jurídico feito, mas eu não concordo que eu tenho que estar no município. E aqui temos o exemplo de Portugal. As autarquias, nós temos as eleições autárquicas, em que é definido o presidente do Conselho, que depois dá para as juntas de freguesia. Nós também temos o governo provincial e depois temos os municípios. Por que não começar no governo provincial, uma vez que os municípios estão tutelados pelo governo provincial? Porque a partida, se nós tivermos, e aqui é um caso prático, se nós avançarmos com a proposta inicial somente pelos municípios, e se nós tivermos uma divergência entre o coordenador desta província face aos municípios, não poderá haver esta liberdade de governação, poderá não haver a sustentabilidade da própria autarquia, uma vez que há estas decisões ideológicas e políticas e partidárias. E daí que
o voto deveria ser sim, os municípios mais votados garantiam de facto o governo provincial, e a autarquia de facto seria iniciada a partida junto do governo provincial, e seria o presidente da autarquia o atual governo provincial. Acredito que ainda há algum trabalho a fazer, há muitas infraestruturas, também temos de capacitar os nossos quadros, e a gestão autárquica não é uma gestão meramente comum e habitacional ou familiar, é muito mais do que isto. E acredito que as despesas públicas, as definições e as prioridades das despesas públicas obriga a ter um determinado cuidado e um determinado conhecimento. Portanto, para finalizar, nós, acredito que enquanto cidadãos queremos essas autarquias, esperamos que o Executivo crie as condições para o mais breve trecho essas autarquias sejam realizadas, porque aqui nós vamos entender que quem vai governar as nossas autarquias é aquela pessoa que vai sentir os reais problemas que nós vivemos. É aquela pessoa que vai encontrar as soluções para os nossos obstáculos no dia a dia e, por si só, vai lutar pela nossa camisola. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Alves, pela sua intervenção. Voltávamos então ao Dr. Ambrósio Machado, penso que já estará em condições. Não está. Vamos então passar ao Dr. Almeida Júnior. Dr. Almeida Júnior, estamos a ouvi-lo. Muito obrigado pela oportunidade que é me concedida. De facto, é um tema bastante pertinente, mas concretamente para a realidade do nosso país, é pena, eu particularmente, fiz parte do primeiro grupo que fez o curso de gestão autárquica. Contávamos com que Sua Excelência, tão logo no seu segundo mandato, pudesse sim convocar as eleições autárquicas para 2023, que estamos, mas pelo indicador, esse processo não vai culminar tão cedo, talvez no final do seu mandato, porque em função da nova lei da divisão administrativa que o país sofreu, deixa-nos bastante triste, bastante indignado na qualidade de cidadão, porque as autarquias podiam sim, de facto, mitigar muitos dos problemas que vive o nosso país. Particularmente, eu sou do Sambizanga, mas ando pelo país. E na qual que eu acompanho e constato no país, há situações na qual eles esperam tudo do governo central. E isso é muito mau. Até uma pequena ponte que nós podíamos fazer, mas temos que depender do governo central. Eu acho que se nós fôssemos para a desconcentração e atribuir responsabilidade aos administradores, talvez pudesse mitigar. Fala-se muito com relação das finanças públicas. Eu não vou por essa paisão. Eu vou, de facto, na criação de um fundo que pudesse mitigar os orçamentos das autarquias, futuras autarquias, já que não temos, porque normalmente Sua Excelência às vezes cria rúbricas para apoiar algumas despesas públicas, e essas rúbricas que cria podiam ser muito bem utilizadas nesse fundo para a implementação das autarquias. De facto, é uma miragem, não é? E nós ficamos muito tristes, os cidadãos angolanos que almejavam votar pelos seus corpos autárquicos, e assim então resolvemos muitos dos problemas que ainda vive a nossa própria sociedade. Mas devo agradecer à empresa que criou este programa de webinar. Nós estamos satisfeitos enquanto cidadãos. Vamos continuar a falar com as nossas autoridades, pese embora que quando se trata das autarquias, o poder político e o partido que suporta o governo não gosta de ouvir, faz olhos de marcador, não é? Mas, enquanto cidadão, vamos continuar a bater. Muito obrigado. Obrigada. Passávamos então a palavra ao Dr. Bento Francisco. Bom dia. Dr. Bento Francisco. Passávamos a palavra. Vamos convidar então o Dr. Adriano Gongar. Dr. Adriano Gongar? Sim, bom dia. Muito bem, bom dia. Não sei se me estão a ouvir, sim, muito obrigado pelo convite.
Eu perfilo da ideia de que a abordagem sobre esse tema não deve cingir-se necessariamente no político, mas no técnico. É verdade que há necessidade da implementação das autarquias e a sociedade pede, mas do ponto de vista funcional, ainda teremos debilidades em termos de quadros no sentido de o conhecimento geral, e isso resulta de alguns inquéritos também feitos, passa no sentido de que a autarquia por si só resolverá os problemas. Passa. É o conceito geral, não daqueles que têm algum conhecimento técnico-jurídico ou mesmo administrativo, porque as pessoas serão as mesmas que vão candidatar-se para as funções e temos que convir que os políticos, né, os partidos políticos serão os grandes concorrentes neste. Uma questão que se coloca do ponto de vista técnico que era bom que se fosse também tida em conta, por hipótese, termos o presidente da República de um partido e uma autarquia numa determinada localidade ser liderada por um outro partido. Sabemos que, havendo dificuldade de orçamento, pode o governo central financiar a autarquia. Não teremos dificuldade de coabitação, por exemplo, havendo com essas fricções políticas que têm estado a existir. Pronto, eu olho mais neste campo, olho na perspectiva de termos um líder central com a possibilidade de financiar a autarquia em caso de dificuldade, mas termos um líder local que não perfila a mesma ideologia política ou não goza de simpatia. Pronto, é nesse campo que eu gostava também de levar a própria análise. Um outro campo de abordagem seria a questão de organização funcional em termos de finanças públicas, porque até o momento nós temos debilidade de quadros, ou se não temos, então a apresentação ou a regularização das finanças não tem sido mais eficiente. Prontos, temos que convir que a autarquia terá métodos de arrecadação local próprios para as suas próprias finanças. Mas nós temos um ordenamento territorial débil. Por exemplo, quem entra para um município como Viana, em determinada localidade, ou mesmo Sambizanga, não consegue identificar a casa número 5 do cidadão João, por exemplo. E vamos ter que cobrar, né? A autarquia terá de cobrar o seu próprio imposto para a sobrevivência em si, dos vários níveis. E temos um empresariado concentrado ainda no litoral e na capital. Pronto, quero pensar com os presentes, incluindo os professores lá, como é que funcionaria uma autarquia, por exemplo, no município longínquo do Cubango ou de Mochico. Pronto, para levar ao raciocínio da possibilidade, se bem que é uma discussão que se leva mais no campo político, da possibilidade da implementação faseada ou não, ou então aglutinar alguns municípios para que funcione como uma autarquia e pensar em dividi-las mais lá para o futuro. Eu não olho muito para o campo legal, está bem que falta uma lei e é necessário que se aprove a lei, e não sei se aprovasse a lei estaríamos em condições já de implementação. Este é o meu ponto de vista, que gostava também de levar à reflexão dos presentes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Soutor, pelas questões que levanta aqui ligadas à problemática da implementação das autarquias. Temos falado muito dos benefícios, mas de facto essas são problemáticas evidentes. Agora parece que estamos em condições de voltar a passar a palavra ao Dr. Ambrósio Machado. Nos deu nota já. Muito bem, bom dia. Quero, por favor, de se apresentar. Gostaria de pedir meus sinceros pedidos de desculpas pelos constrangimentos. Sou Ambrósio Luntadila, advogado, afeto para a VTC, Sociedade de Advogados. Recebi o convite da doutora Indiara para participar no presente webinar. A minha participação irá cingir relativamente à falta de um plano estratégico de atuação do executivo, nesse caso, porque
entendemos que um dos principais desafios para a implementação da autarquia local é a existência de um plano. E neste plano, estamos a dizer, um plano em que vamos incluir a formação dos técnicos que vão trabalhar nas mesmas autarquias, o tipo de finanças locais em que as mesmas autarquias vão aderir, e como é que será feita a gestão autárquica. Como estamos a dizer das finanças locais, nós temos que olhar, como disse muito bem o professor e a colega Lisandra, olhar para a questão do tipo de município em que a própria autarquia está feita. Porque, na lei, segundo a lei, nós temos as autarquias municipais, temos as inframunicipais, e também já se pensa em Luanda a provável existência de umas autarquias de governo, de província, nesse caso. E que não concordo, não tenho um posicionamento do género, mas temos aqui também a questão das consultorias para essas mesmas autarquias. Porque se não existir um plano estratégico de atuação, de nada vai adiantar a aprovação da lei e tentarmos cegamente caminharmos sem primeiro estabelecermos as metas e as estratégias de como vamos caminhar, quais são os desafios que vamos enfrentar, os níveis de dificuldade. E penso que o executivo, até certo ponto, na tomada de posse, no seu discurso, quando não falou das autarquias locais, mostrou claramente que nós não temos um plano para esse segundo mandato. E a existência desse plano estratégico para esse segundo mandato, estaremos sempre a nos perguntar quando será a implementação, quais serão os desafios, porque se já existisse um plano, acredito que nesse momento estaríamos a discutir a implementação desse plano até ser certo ponto, aonde seria implementado, quem seriam os beneficiários, porque no final nós precisamos de autarquias locais. O Estado, nesse momento, temos um Estado em Angola, um Estado centralizado, e precisamos descentralizar o Estado. Porque a nível da desconcentração administrativa, até certo ponto, nós temos a existência da desconcentração administrativa, porque agora já se discute essa questão da aprovação dessa lei, da nova divisão administrativa de Luanda, mas o cerne da questão não é este. O cerne da questão é a própria descentralização do Estado, na medida em que se vai criar outros entes administrativos que vão prosseguir fins que outrora cabia ao Estado. E para nós ter esses entes, diferentes Estados que vão prosseguir interesses comunitários, nesse caso, devemos criar planos estratégicos para as próprias comunidades. E eu agradecia que desse webinar saísse um pensamento ou criasse, ou o debate fosse dizer, num plano estratégico para o benefício das comunidades. É tudo que eu, de momento, é a minha contribuição. Muito obrigada pela contribuição. Passávamos então a palavra ao Dr. Bento Francisco. Bom dia. Bom dia. Quero fazer uma favor de se apresentar. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu tenho algumas questões a colocar ao professor. Primeiro, agradecer, sobretudo, a forma resumida e objetiva como fez a sua apresentação. Eu tenho aqui algumas questões que eu gostaria de ver esclarecidas. A primeira é, o professor fez a sua apresentação e, para exemplificar, para o exemplo, foi sempre buscar a questão do município de Kazenga. O município de Kazenga está na cidade de Luanda, que é a capital do país. Eu gostaria que o senhor professor
pudesse me fazer perceber, olhando para o Kazenga e comparar ao município do Nancova, aqui na província do Cubango. É um município que praticamente está exilado das outras, ou seja, está muito distante, está mais ou menos a 700 quilômetros do município sede, que é o Menongue, não tem nenhuma indústria, até para a rede de comunicação é um problema difícil. A internet naquele município só tem no gabinete do senhor administrador. Então, eu gostaria que pudesse fazer essa comparação entre um município que é industrializado e outro município que de indústria não tem nada, e as suas dificuldades são, bem, que é para tentar perceber, no âmbito da aplicação das autarquias, todos esses são municípios. Como é que nós podemos fazer? Qual é a vantagem que eu... A parte financeira. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem que cada um desses municípios pode oferecer na implementação? Agora, eu penso que é necessário e urgente a implementação das autarquias em Angola, até para o próprio bem, até para o bem não só da população, mas também de quem governa. Por uma razão muito simples. Hoje nós sentimos em algumas localidades uma relação distante dos gestores públicos e a sociedade. Ou seja, entre a população e os gestores públicos há uma barreira e não é possível ter sucesso numa governação quando não há uma relação direta com o povo. E também, professor Não, estamos a ouvir agora com muita dificuldade. Doutor Bento Francisco, muito obrigado pela sua intervenção. Lançou aqui desafios interessantes para continuarmos o debate deste lado e passava a palavra ao nosso moderador para o efeito. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante, de facto, dizer que temos aqui instrumentos, temos aqui elementos, de facto, para tornar ainda mais interessante esse nosso think tank aqui. Mas aqui eu gostaria só de separar duas partes aqui. Uma parte tem a ver com a organização do município, das autarquias, desde os órgãos do município, órgãos autárquicos, depois tem outra parte que é componente das finanças. Há aqui muita preocupação em termos das finanças a nível local. Há também muita preocupação em termos de implementação lato sensu das autarquias. Mas é preciso também, eu vou convidar ao professor Combolo para falarmos dessa parte, mas é bom que, de facto, se sublinhe já aqui que há muito interesse dos nossos irmãos perceberem a diferença que vai do governador ou do governo provincial às autarquias. É bom fazer esse enquadramento. Se quisermos ver algum benchmark, nós estamos a falar da implementação. Na implementação, quando o Estado Central prepara para libertar uma parte da sua competência para o poder local, há sempre ainda alguma resistência. Isso leva naquela preocupação de criar, de facto, aquele protecionismo, se quisermos, o empoderamento, ou alguma reserva através do poder. Isso aconteceu nos países mais... Estamos em Portugal, aconteceu aqui com governos provinciais também, né? Na altura dizia. Mas, de facto, com consolidação das autarquias, ganha sempre a força, né? essa parte. Mas eu penso que o Camilo pode nos explicar isso. A parte financeira é muito importante também. Temos aqui o professor Miguel Varela para nos falar dessa parte financeira e também quer daquela parte da prestação de conta, quer daquela parte da capacitação dos servidores. Professor Miguel Varela, como seria preciso? Muito obrigado, professor Marco Heleno.
De facto, aquilo que ouvimos hoje é um conjunto de desafios que tem uma parte que pessoalmente me apaixona muito, quer dizer, porque tudo aquilo que é gestão autárquica ainda em Angola acaba por ser ainda um projeto embrionário. E tem essa grande vantagem, não é? E de facto, quando é um projeto, se me permitem modestamente dar um conceito, uma opinião, eu acho que devemos aprender muito com os erros também dos outros, porque há muitos modelos autárquicos aqui na Europa, muitos modelos de gestão local, diferentes uns dos outros, não é? O caso português é um caso muito, muito concreto, assim como será o caso espanhol, que é diferente do português, ou o caso francês também é diferente do espanhol e do português. Portanto, aqui na Europa há modelos completamente diferentes, e se formos para outros continentes, ainda outros modelos existem, como nos Estados Unidos. Portanto, os modelos têm que ser adaptados à realidade de cada país, isto acho que é a primeira lição, e tem que ser feito, a meu ver, um amplo debate, mas ouvindo muita população também. Portanto, não pode ser uma decisão centralizada nos políticos, tem que se ouvir realmente a base. Porque em Portugal, e permitam-me num minuto só, nós tivemos alguns erros, porque isto envolve muita coisa, envolve o direito administrativo, envolve a parte financeira, envolve a parte de construção, a parte de ordenamento de território. Portanto, tudo são autarquias, envolve uma série de dimensões que têm que ser conjugadas numa realidade só. E em Portugal nós temos, isto é um país pequeno, como sabem, quer dizer, ao pé de Angola, é um país que tem a administração central que tem 308 câmaras municipais, tem cerca de 3.500 juntas de freguesia, para um país pequenino, 10 milhões de pessoas, não é? Não tem nada a ver com a dimensão de Angola. E há pouco tempo, não neste governo, no governo anterior, ainda tínhamos 4.200 e qualquer coisa juntas de freguesia. E houve uma redução, e é por isso que Angola pode aprender também com os erros portugueses, chegávamos a ter aqui juntas de freguesia que tinham 300 habitantes e 400 habitantes, que era quase um clube recreativo, quer dizer, não tinha dimensão para ser uma junta ou para ter expressão como poder local, a meu ver, não é? Portanto, tem que ter dimensão em primeiro lugar para ter alguma justificação de haver ali um poder local. E digo isto porque criando depois é difícil tirar, não é? Porque depois há a população que se apega muito a ver uma junta, tem ali uma junta, tem aquela autonomia, depois tiram a junta, depois é um problema também com a população. E nós vivíamos isso há uns anos atrás com Portugal, tivemos de ter várias uniões de freguesia, onde havia duas, passou a haver uma, e assim quando havia três, passou a haver uma também, porque de facto há aqui uma dinâmica que tem a ver com a população, não é? Portanto, o critério para dividir os municípios deve ser claro e deve claramente ter a participação da população. Isso em primeiro lugar, isto é do povo para o povo, não é? Portanto, as pessoas devem ser claramente ouvidas nessa divisão territorial, portanto, e haver critérios claros, seja pela dimensão de metros quadrados, seja pela população, seja por aquilo que for. E depois há a questão financeira, como disse muito bem o Dr. Martelene, e de facto as autarquias dependem muito também da administração central, porque a administração central também financia as autarquias. Independentemente desse financiamento, e como alguém levantou essa questão, se os partidos são diferentes, às vezes as coisas podem ser menos claras, pode haver conflito de interesse, obviamente há aqui um jogo político no meio disto. Mas há aqui uma grande vantagem, que as autarquias podem ter receitas locais. Não é? Portanto, isso é muito importante. Podem ter as receitas do IMI, cobram o IMI, portanto, aos proprietários, não é? de habitação dos imóveis, seja habitação, seja terrenos rurais, tem algumas receitas que têm taxas próprias, portanto, podem, não é, gerar uma dinâmica de receita própria e tem que ter um orçamento próprio, obviamente, que é discutido nas respectivas assembleias de freguesia ou nas assembleias municipais, no caso português, e onde é que se aplica esse dinheiro em prol das populações locais, não é? Portanto, a questão financeira, eu acho que não é muito preocupante, eu acho que isto tem que ser claro e, em primeiro lugar, tem que haver um critério claro da divisão territorial e da população que vai ser abrangida por essa gestão autárquica, não é? Porque a gestão depois vai funcionar podem ter receitas diferentes, não é? Nós temos casos em que a própria taxa de IMI é diferente, não é? Aqui em Portugal, de Câmara Municipal para Câmara Municipal, temos o caso dos Estados Unidos, que tem taxas próprias nos vários estados, e as coisas em Portugal, a meu ver, acho que não resultaram bem, ainda vivemos num sistema antigo, tem que ser atualizado, houve uma tentativa há uns anos, não ficou meio no caminho, e já se fala hoje em dia de uma nova divisão territorial, que é a regionalização, que ainda ninguém percebeu bem o que é, mas é uma divisão, portanto, além de termos a administração central, temos as autarquias locais, câmaras e os freguesias, ainda vamos criar mais uma coisa, o resto do modelo, como não funciona, criar mais a regionalização para dividir ainda mais e se calhar criar mais, eventualmente, cargos públicos, organismos públicos. Por isso é que eu digo que devemos aprender sempre com os erros do governo. Evitar cometer esse tipo de
E a questão financeira é uma questão de pormenor nisto. Eu penso que é uma questão de pormenor. A receita vai parecer ser, seja a administração central a financiar, seja a própria autarquia a gerar receitas. Agora, o orçamento tem que ser discutido, não é? O executivo será o responsável pela execução desse orçamento, mas tem que ser discutido e aprovado sempre num conjunto de pessoas eleitas, não é? Que são as várias assembleias, ou do município, ou da Câmara Municipal, ou da Junta de Freguesia. Mas eu acho que quanto menos divisão, melhor, porque depois, quanto mais dividido, mais guerras, mais lobbies se transformam, é mais um passo para haver mais corrupção, eventualmente. Portanto, a descentralização, penso eu, tem que ter um limite também. Não pode ir, isto é uma opinião muito, muito própria, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, isto é uma opinião, deixava só este pequeno contributo e passaria então, novamente. Vou ouvir a palavra ao professor Marcelo. Muito obrigado. Agora vou retirar o nosso professor Camilo para juntar também nesta contribuição. Professor. Claro, professor. Alô? Eu agradeço imenso as intervenções e também a contribuição do professor que acabou de falar, embora o áudio, ou seja, o som não esteja muito saudável. Primeiro elemento a reter nas intervenções, verdade seja dita que as autarquias não serão a varinha mágica para a solução dos problemas do país. Isso é verdade. Mas as autarquias, sim, serão ou vão inaugurar uma revolução administrativa de facto. Vamos sair de um modelo para um outro. E a mudança que se diz aqui não é só mudança material, até a forma de pensar, porque o voto autárquico tem mais qualidade do que o voto aos gerais. Eu, quando votar na autarquia, estou a votar para participar. É a democracia participativa e não é a democracia participativa que estará em voga, e não a democracia representativa, que é a atual. Quando algumas coisas que eu fui apontando, falava de pessoas preparadas, debilitadas de quadro e etc. Sim? Posso? Alô? Sim, estamos a ouvir. Ok. Então, essa despreparação e essa preparação são mesmo elementos fundamentais para a implementação das autarquias. Porque nós estamos onde estamos agora por conta dessa excessiva centralização do poder e a partidarização do Estado. Ou seja, a sociedade civil, o cidadão, só é tido e achado em época eleitoral. Depois desse processo, quase que nada se faz para o cidadão. Então, com as autarquias, eu na minha autarquia, ainda que essa autarquia seja na Ancova, como dizia o interveniente anterior, vamos fazer ajuste de contas. Durante esse período, ele prometeu isso e não fez. Então, podemos ir à busca de um outro autarca para que as coisas andem. Agora, comparado na Ancova com Kazenga, é quase impossível, porque as autarquias podem ser inframunicipais e supramunicipais. Supramunicipais, podemos juntar 2 ou 3 municípios, podemos realizar só na província e etc. E as autarquias não anulam a responsabilidade do governo central. O governo central vai contribuir, ou seja, vai do OGE também entregar qualquer coisa para a autarquia. A autarquia não vai viver única e simplesmente de receitas próprias. A receita própria é um elemento que vai também contribuir no orçamento municipal. E o executivo, o governo central não se vai demarcar das suas responsabilidades com a municipalidade. Vai, sim, no OGE também, e como disse muito bem o professor. O rico, agora, tentando buscar na Ancova e Kazenga,
o rico de Nancova e o rico de Kazenga, o pobre de Nancova e o pobre de Kazenga têm características diferentes. E as autarquias vão responder os problemas em função do contexto e da idiosincrasia cultural de cada povo. E vamos nos acertar em função dos nossos contextos. Por exemplo, imaginemos que Nancova seja uma região onde há criação de gado e agricultura. Que tipo de escola eu vou construir? Que tipo de educação vamos dar aos municípios de Nancova? Que tipo de indústria vai a Nancova? Kazenga é um município onde há mais serviços públicos, ou seja, as pessoas estão mais propensas a trabalhar na administração pública, propriamente no campo. Vai-se trabalhar em função da realidade de cada município. Essa distância que há de 70 km entre Nancova e a capital é bem por falta de autarquias, por falta de vontade de fazer as coisas acontecer. Porque se o país fosse uma autarquia, atenção, repito, não vai resolver tudo, mas vai minimizar, vai ajudar, e acredito, o Presidente da República, João Lourenço, ele quer ser um dos maiores reformadores, como ele disse, e com as autarquias ele vai conseguir, se ele implementar as autarquias durante o seu mandato, deixar o país autarquizados, vai inaugurar, ou será então aquele reformador de que tanto ele deseja e o povo espera. Eu fui apontando algumas coisas. Por exemplo, também se falou da organização, se falou da administração, se falou das finanças. Não podemos ter medo. Nós devemos ter coragem de assumir. Porque, olhando para a CPLP, Moçambique e Cabo Verde são os dois países autárquicos. O desenvolvimento social e humano de Moçambique é diferente de Cabo. E Cabo Verde é um exemplo de autarquia funcional. Nós estudamos Cabo Verde, estudamos Moçambique. Cabo Verde, por conta das autarquias, está mais desenvolvido do ponto de vista humano, estrutural e etc., do que propriamente Moçambique. E é verdade que há vários modelos. E nós podemos buscar um modelo que se adequa à realidade angolana, um modelo que se adequa à realidade municipal, porque o lixo que se produz no Kazenga não tem as mesmas características do lixo que se produz mesmo aqui em Cacoaco ou na Ngombota, que é no centro. O modelo de recolha desse lixo também é diferente. Então, as autarquias vai adequar os seus serviços em função da sua própria realidade. Penso que, não sei se há mais alguma coisa por se dizer. Se não houver, então eu prefiro ficar por aqui. Ou seja, sim? Então, excelente. Pronto, vamos dar seguimento ao nosso programa. Muito obrigado, professor. Vamos continuar. Agora, eu convidava a nossa doutora Clara Viegas para falar da sua oferta formativa, até para falarmos daquela parte mais importante, que é a capacitação dos servidores a nível das autarquias. Doutora. Muito obrigada, doutor. Muito bom dia a todos e a todas, em Portugal e em Angola. A formação avançada no Instituto Superior de Gestão envolve uma oferta formativa diferenciada e altamente qualificada dentro das várias áreas da gestão. Nós dispomos de cursos de mestrado focados não só na gestão, como também no potencial humano e na estratégia de investimento. O ISG, no que concerne às pós-graduações, segue uma linha orientadora em que nos preocupamos essencialmente em passar um conhecimento bem sustentado e prático, seja uma mais-valia e que vá de encontro às expectativas de quem nos procura. Das 16 pós-graduações que estão atualmente em vigor no ISG, o aluno pode escolher entre cursos transversais, úteis a qualquer empresa e entidade pública ou privada, ligados à gestão, aos recursos humanos, à gestão de projetos, à logística, à gestão financeira e à fiscalidade, ao marketing, entre outros tantos. Importa referir que nos preocupamos em ter formação devidamente acreditada, como são exemplo as nossas pós-graduações em gestão escolar, em gestão e direção de segurança, em coaching executivo,
em gestão e inovação mobiliária, assim como em sistemas integrados da qualidade e auditoria. O ISG apresenta-se como uma das únicas instituições de ensino superior em Portugal, tal como referiu o professor Miguel Varela, a facultar formação dirigida à administração pública, não só através dos 2 cursos que vamos falar de seguida, agora no nosso painel, como também somos provedores qualificados do FORGEP e do CAGEP, que é a formação em gestão dirigida aos quadros intermédios e superiores da administração pública. Por último, deixo aqui uma nota de que estamos perfeitamente adaptados aos vários regimes de lecionação, que nos dias de hoje já são fatores obrigatórios e que permite a quem está longe frequentar os nossos cursos com a qualidade que também nos caracteriza. Portanto, da minha parte, resta-me desejar-vos então um bom ano. Vou passar aqui a palavra aos meus colegas da pós-graduação em gestão dos municípios, tendo que tenho aqui indicação até por uma questão de tempo. Vou pedir alguma brevidade agora Na apresentação. Sim, na vossa apresentação, por favor. 3 minutos ali ao professor Paulo Caldas e ao professor João Heitor. Está bem? É cada um. Obrigado. Se quiser, o professor Paulo Caldas pode fazer a apresentação. Não tem microfone. Ok. João, queres falar tu? Bom dia a todos. Ou falo eu? Começo eu? Sim, começa o Paulo. Ok. Bom dia a todos. Agradecer naturalmente tudo. Professor, está sem som. Professor Paulo Caldas, o som. Ok. Agradecer, digamos, esta possibilidade de apresentarmos o nosso curso e esta pós-graduação e naturalmente cumprimentar todo o auditório, quer em Portugal, quer as participações que já existiram por parte das entidades de Angola e o moderador também. Esta pós-graduação, embora foi lançada pelo ISG, é pioneira, é única, eu diria. O som está a cair, Paulo, desculpe. É que eu não tenho que ter o som. O professor Paulo Caldas, o som novamente. Estamos a ouvir. Professor Paulo Caldas, ficamos sem som outra vez. Ficamos sem o seu som. Sim. Tem que fazer os gestos. Professor Paulo Caldas. É melhor passar ao João, sim. Professor João Heitor. Sim. Se quiser usar a palavra, temos ali com problemas técnicos com o professor Paulo Caldas. Muito bem. Então eu cumprimento todos os presentes na pessoa da nossa administradora, da professora doutora Teresa Damásio, e esta oportunidade de debater as questões das autarquias locais. Antes e até na expectativa do professor Paulo Caldas regressar, de falar aqui na nossa pós-graduação, eu queria só deixar 2 apontamentos relativamente aos contributos que foram aqui partilhados relativamente à implementação das autarquias locais em Angola. Eu estive a fazer uma análise sobre a atual situação em Angola e verifico que as autarquias locais estão definidas pela Constituição angolana de 2010 e posteriormente em 2013 com a definição de como seria processar a implementação das autarquias locais. E o que eu vejo relativamente à experiência que tenho aqui em Portugal, por ter trabalhado numa autarquia local e ter trabalhado na comissão parlamentar que aborda as questões das autarquias locais, é que vai ser a formação
dos quadros das pessoas que vão poder estar à frente das autarquias locais, que vai ser aqui a peça-chave, a peça fundamental para que as autarquias locais em Angola sejam pautadas pelo sucesso e por se conseguir atingir os objetivos que estão subjacentes à criação deste sistema de descentralização administrativa. Só com pessoas habilitadas e com pessoas preparadas é que as autarquias locais podem efetivamente ser bem implementadas em Angola. Enquanto o governo angolano não apostar na formação das pessoas que vão estar à frente das autarquias locais, por mais que isto esteja definido na Constituição da República Angolana, e por mais que as pessoas estejam disponíveis para avançar, se não tiverem formação, se não tiverem investimento por parte do Estado, esta implementação no terreno vai ficar muito aquém, e este era o contributo que eu queria deixar relativamente à situação em Angola, que, como o professor Cambola bem disse, facilmente poderia ser, facilmente se pode encontrar um bom modelo de gestão como aquele que existe em Cabo Verde e que funciona com bastante sucesso, e que é por isso também uma referência que Angola pode seguir. Relativamente aqui à nossa pós-graduação, e tendo em conta que o professor Paulo Caldas já se encontra com som, eu se calhar voltaria a dar-lhe a palavra. Obrigado. Mas ele não sei se está com som. Se ele não estiver com som, eu posso continuar. É melhor continuar. Posso continuar. Muito bem. Então eu vou continuar. A nossa pós-graduação em gestão autárquica é uma pós-graduação nova. É uma pós-graduação que visa dotar todas as pessoas que querem trabalhar nos municípios com os mais recentes conhecimentos em torno da gestão autárquica. É um curso que está virado para ampliar os domínios dos conhecimentos nos domínios da gestão autárquica moderna, que é reforçada por vários processos de descentralização administrativa que foram acontecendo recentemente em Portugal, perceber a dialética das autarquias locais, de que forma é que as autarquias locais se interligam com o governo, com os diferentes setores do governo, de que forma é que a formação dos profissionais das autarquias locais se pode ser uma ferramenta diferenciadora para o desempenho das suas funções e para conseguir atingir uma qualidade de serviço cada vez mais eficiente e que responde efetivamente às necessidades das populações, ao desenvolvimento de projetos que são fundamentais não só para os municípios como para as regiões, a interligação que se deve existir entre as comunidades intermunicipais, as chamadas CIMT, e os diversos municípios. Tudo isto está patente num plano de estudos que existe na nossa pós-graduação, com professores doutorados nas mais diversas áreas, tendo como referência efetivamente o nosso coordenador, que foi presidente de uma autarquia durante diversos anos e que por isso tem uma vasta experiência, assim como outros professores que compõem esta oferta formativa. E neste plano de estudos, o que é que temos? Temos o direito das autarquias locais, perceber a questão legislativa, a gestão financeira das autarquias locais, a gestão estratégica, perceber como é que as cidades funcionam e devem ser geridas, de que forma é que nós entroncamos aqui a questão do turismo, que nós entroncamos aqui a questão da promoção, da comunicação, sendo que a comunicação muitas vezes faz um bom trabalho nas autarquias, mas não é comunicado, de que forma é que a comunicação se processa, e a comunicação sempre foi fundamental para o sucesso das organizações e das comunidades, de que forma é que entroncamos tudo isto com a identidade dos territórios, com o desenvolvimento dos territórios,
como é que desenvolvemos projetos de investimento, como é que os projetos de investimento devem ser desenvolvidos num concelho, numa comunidade, como é que tudo isto pode ser entroncado e como é que isto se processa perante os desafios que se colocam no dia-a-dia às autarquias. Esta é efetivamente a nossa oferta, que é diferenciadora, já está com alguma procura e estamos certos que, com toda a certeza, vamos avançar para poder dotar cada vez mais as pessoas com conhecimentos que lhes permitam desenvolver um trabalho mais profícuo em torno das autarquias locais, do poder local e em benefício das populações. Não sei se me conseguem... Sim, eu sugerir que o professor Paulo Caldas complementasse então, para terminar. Eu peço desculpa. Sim, eu peço desculpa porque não conseguia de facto ter som. Eu acrescentava muito pouco, mas diria o seguinte. Uma vez o Sam Pitroda, que foi assessor do governo indiano, utilizou uma expressão importantíssima, que é aquela que Angola está neste momento a atravessar. Political will. E esta é a vontade política para fazer o tal plano estratégico que o Dr. Ambrósio falava, plurianual, transversal aos diferentes governos, de médio e longo prazo, que induza sustentabilidade ao sistema. Porque eu penso que há aqui duas palavras-chave que destas intervenções da manhã resultaram. Uma tem a ver com instituições fortes, que promovam essa descentralização próxima dos cidadãos angolanos, consegue-se efetivamente fazer uma descentralização de competências que vai servir o desenvolvimento de Angola e também dos angolanos. E a segunda palavra-chave tem a ver com a capacitação. E em boa hora o ISG lança esta parceria com as entidades angolanas, com todos aqueles que se preocupam com a promoção do desenvolvimento autárquico, regional e ao nível da administração central do Estado de Angola, porque a capacitação, e que deve ser já uma capacitação de nível internacional, como a nossa, vai promover certamente a capacidade de transformar o tecido comunitário e de transformar aquilo que é o desenvolvimento de Angola aos diferentes níveis, local, ao nível provincial e ao nível central. E eu acho que esta pós-graduação, conforme o professor João Heitor estava a referir, é suficientemente abrangente para promover nos quadros técnicos, nos quadros superiores, nos cidadãos angolanos, nos governantes angolanos, a capacidade de transformar, a capacidade de fazê-los acreditar que as autarquias locais são uma peça fundamental do pilar de desenvolvimento do seu país. E eu penso que esta é, digamos, a chave, e daí que eu vejo e aplaudo naturalmente esta possibilidade de trabalharmos em conjunto, porque a capacitação é que vai construir as instituições de Angola, e instituições fortes. E tem que ser desde já. Ou seja, se ainda não começou o tal plano estratégico plurianual de intervenção, nós estamos preparados para assistir tecnicamente e para capacitar os quadros para fazer esta transformação. E era esta, digamos, a palavra de ambição, de esperança, de dedicação e também de competência técnica que nós vos queríamos deixar. A capacidade de podermos trabalhar em conjunto para, com political will, fazermos as instituições fortes que Angola precisa. E é agora o momento. E era por isso que, naturalmente, nós estamos disponíveis com o nosso tempo, com a nossa experiência e também com a nossa vontade e com o nosso carinho pelo povo angolano para abraçar este desafio e agradecer esta oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, professor Paulo Caldas, muito obrigado, professor João Heitor, pela apresentação que fizeram. Eu, se calhar, passei, antes do encerramento com a professora Teresa, penso que aqui a doutora Clara Viegas ainda quer fazer um pequeno apontamento sobre as pós-graduações nesta área das autarquias, para depois passar a palavra então. Obrigada, professor. De uma forma muito breve, das várias entidades públicas que se relacionam com os cidadãos, as mais relevantes são, sem dúvida, as de caráter local. E é nesse sentido que o ISG criou, para além da pós-graduação, a gestão dos municípios, que neste momento acabamos de ouvir, também a pós-graduação em gestão jurídica e autárquica. Pretende-se com este curso que o aluno adquira aqui uma percepção de uma realidade muito mais jurídica, numa autarquia local, numa ótica de gestão, de modo a potenciar os benefícios junto da população.
Para isso, este curso abrange temas dentro do direito público, da legislação, dos procedimentos administrativos, contratação, relações laborais, finanças locais, portanto, toda aqui uma panóplia também que complementa o curso aqui referenciado pelo professor João Heitor e pelo professor Caldas. Complementam-se ambos e, de certo, que têm todo o interesse pela nossa especificidade para os nossos participantes aqui envolvidos em Angola. Muito obrigada, sim. Obrigado também, Dr. Clara Viegas. E para encerrar esta sessão, penso que terá sido produtiva para todos nós, iria passar a palavra à Sra. Administradora do Grupo Ensinos, a Dra. Teresa Damasio. Bem, bom dia a todos e a todos. As minhas palavras muito especiais para o nosso auditório em Angola. A nossa relação com Angola é longa. Eu quero aqui agradecer à empresa HR, ao Grupo HR, esta parceria que tem com o ISG. Agradecer também ao Sr. Professor Dr. Scott Manuel Pequeno Cambulo a conversa que teve aqui connosco a propósito das autarquias locais. Agradecer ao Sr. Professor Dr. Miguel Varela, ao Dr. Marquileno Santos, ao Professor Dr. Carlos Paulo Caldas e ao Professor Dr. João Heitor e à Dra. Clara Viegas. Queria chamar-vos a atenção para as nossas duas pós-graduações que foram aqui apresentadas, a pós-graduação em Gestão dos Municípios, Governação e Sustentabilidade e a pós-graduação em Gestão Jurídica e Autárquica. E lembrar que não há autarquias, não há descentralização nem desconcentração, que são, como sabemos, conceitos diferentes no âmbito do direito administrativo, sem um poder verdadeiramente democrático. Lembrando-nos, portanto, que a instauração de autarquias falou-se aqui muito de Cabo Verde, e pressupõe eleições com diferentes partidos, diferentes candidatos, diferentes projetos políticos e projetos ideológicos. Em Cabo Verde, como sabemos, temos um poder central que neste momento está com o MPD e temos muitas câmaras municipais que são do PSCV, do MPD e de movimentos independentes, à semelhança do que acontece em Portugal. Portanto, é muito importante que, independentemente das introduções, como o professor João Heitor nos falou, a Constituição da República de Angola efetivamente prevê, estatui a existência das autarquias locais. Já temos no âmbito do direito substantivo as autarquias locais, mas do ponto de vista político e do ponto de vista partidário é preciso ir mais longe, é preciso trazer o poder local para a Assembleia de Voto, é preciso criar projetos políticos para que as cidadãs e os cidadãos sejam chamados a votar. E eu, nas intervenções que tivemos aqui, não ouvi muitas pessoas a falarem dessa questão da democracia. E a autarquia local, eu sou autarca, sou presidente da Assembleia de Freguesia de Benfica, que é a maior junta de freguesia em Lisboa, na cidade de Lisboa. Temos 37 mil habitantes e pertence a um partido político que foi a votos, juntamente com outros partidos políticos, e na Assembleia de Freguesia estão representados todos os partidos políticos que elegeram representantes. Portanto, é muito importante que se perceba que a autarquia local é o ponto político mais próximo do cidadão e que os servidores públicos que estão nas autarquias locais pertencem a partidos políticos com programas para aquela parte do território e que, portanto, todos os projetos políticos têm de ser diferenciados porque todos os territórios têm problemas diferentes. Uma autarquia do litoral não tem os mesmos problemas de uma autarquia do interior. Uma autarquia do tecido urbano não tem os mesmos problemas de uma autarquia do tecido rural. E, portanto, estar a comparar
a autarquia em Luanda com a autarquia em Cabinda, a autarquia no Guam, é um profundo disparate, porque são territórios completamente distintos, com realidades sociológicas e económicas completamente distintas. Portanto, precisamos de capacitar, como disse o Dr. Martilene dos Santos, capacitar o capital humano e principalmente democratizar todas as consciências, trazer o debate político para o nível micro. O poder central, o governo, é o nível macro, o poder local é o nível micro, aquele que mais próximo está das populações. E, portanto, eu acho que este é o grande desafio de Angola. Cabo Verde venceu esse desafio, é um enorme exemplo de democracia. Nós chegámos a uma altura em que tínhamos o MPD no governo e o PSV praticamente não tinha autarquias, quando foi derrotado no poder central. E o PSV aceitou isso e respeitou todos os mandatos e, portanto, deu uma enorme lição de democracia. E em democracia é preciso aceitar os resultados e é preciso perceber que por vezes ganhamos, por vezes perdemos. É isso que se chama alternativa democrática. E acho que esse é o grande salto que Angola tem que dar. Angola é um dos maiores países da CPLP, tem deveres muito particulares. Eu quero efetivamente saudar aqui a doutora Lisandra, deu o toque de partida, referiu que iriam haver vários webinars, eu acredito que sim, ao longo do ano 2023. Nós precisamos muito discutir estas questões, mas discutir sem peias, discutir de forma aberta e transparente. Tem estas duas pós-graduações no Instituto Superior de Gestão, podem aceder ao seu conteúdo em www.isg.pt. Esta conferência foi transmitida online no nosso Facebook e no nosso Instagram, portanto podem rever todos os seus conteúdos. Nós temos uma equipa preparada para vos receber. Estas duas pós-graduações vão ser completamente disponibilizadas online e, portanto, nós contamos convosco. Angola conta sempre connosco. Trabalhamos, o Grupo Lusófona trabalha com Angola há mais de 30 anos, sempre teve bolseiros do MPLA e da UNITA, trabalha com todos os partidos. Gostaria de recordar que somos um projeto light, apartidário e apolítico. Trabalhamos para as pessoas, em prol das pessoas e em prol da educação, porque acreditamos que só através da educação é que todos estaremos no pelotão da frente dos países mais desenvolvidos do mundo. E aquilo que eu desejo é que Angola seja efetivamente um dos países mais desenvolvidos no continente africano, e para isso acontecer tem que ter eleições no poder local, tem que ter presidentes no poder local, tem que ter os vários partidos representados no poder local para poder efetivamente almejar o patamar de excelência que lhe confere pelos seus anos e pela sua pujança económica. Despeço-me desejando um feliz ano de 2023 a todos e desejando que daqui a um ano possamos estar a fazer um balanço da implementação do poder local em Angola. Bem-ajam, muito bom dia a todos.